física, a gente sempre tem que estar avaliando, tem que estar prescrevendo de forma correta, não há uma receita de bolo, né? O que dá certo para um, a gente sabe que muitas vezes não dá certo para outro. Então, ainda mais quando a gente tem um grupo com uma série de peculiaridades, né? Porque a gente sabe que o corpo ele vai passando por um processo de degeneração, desde o momento que a gente nasce até que a gente morre. Né? É claro que em termos de condicionamento físico a gente tem um ápice, a gente atinge o ápice lá e depois entra em declínio. Esse declínio aí que a gente tem que entender e que tem que ser feita uma leitura dessas particularidades, né? Respeitar uma série de limites, uma série de comprometimentos que o corpo passa a ter, tanto em frequência cardíaca, como pressão arterial, quanto em flexibilidade, quanto em força, quanto em perda de massa muscular, que são todos esses processos que a gente vai passando por eles no envelhecimento. Então, eu coloquei isso porque é muito interessante, né, a gente entender todo esse processo para que a gente possa prescrever o nosso trabalho da melhor maneira possível. Hoje até em termos de licenciatura mesmo, que às vezes você pega uma turma aí de EJA, né, à noite, tem pessoas da terceira idade. Não digo durante o dia que não existe isso, mas à noite sim, ou faculdade, ou clube, né, ou até mais para frente, quando vocês estiverem bacharelado, academia. Porque o que você mais vê hoje em academia são esses grupos inseridos na terceira idade. Chegou aos 60, a Organização Mundial de Saúde classifica como terceira idade. E você vê pessoas com 60 anos muito bem fisicamente, vem até em termos de hipertrofia, tem uma resposta boa. Não é resposta igual um garoto, mas existe uma resposta. E se nós entendemos essas peculiaridades, entendemos essas limitações, entendemos como funciona, fica muito mais fácil da gente trabalhar, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar falando dessas particularidades, falar do posicionamento, né, dos órgãos de saúde diante do nosso trabalho com esse grupo da terceira idade, né, que vocês vão ver que todos são bem enfáticos da necessidade que se tem, né, para ganho de autonomia, para ganho de resistência, para ganho de arco de movimento, para ganho de força, né, para se manter ativo, para não ter tanta dependência de outras pessoas na sua velhice, né, para não comprometer tanto com algumas doenças até, né, que acometem em próprio tempo, né, porque a gente sabe, vivendo uma vida ativa, uma alimentação adequada, evitando alguns vícios, a gente sabe que pode chegar a uma velhice muito mais, né, muito mais saudável, muito mais ativo. E a gente traduz isso tudo, né, em autonomia, em independência, que é muito triste chegar na velhice sem independência, sem autonomia, dependendo de tudo, de todos, para fazer algum tipo de coisa, até para comer, vestir, tomar banho, né? Então, esse é o desafio da medicina e da atividade física. Não é dar só longevidade, não é o cara viver mais, mas viver sem qualidade. É viver mais, mas viver com qualidade, né? Essa é a história da educação física, essa é a história da atividade física. Ainda mais para esse grupo, direcionado para esse grupo. Compartilhar aqui. Compartilhar, botar Pablo na roda aí. Bom. É isso aí. Tá dando para ver aí? Tá rodando a tela? Sim? Então, aí, ó, o primeiro tópico nosso aí, ó, né, que é o título, alterações fisiológicas advindas da prática da atividade física no processo de envelhecimento para melhoria de qualidade de vida, né? O tema de hoje é atividade física voltada para a melhoria da qualidade, justo que a gente está trabalhando com esse grupo da terceira idade.
O primeiro parágrafo já disseca aí, ó. O processo de envelhecimento é caracterizado por diversas alterações. Dentre elas, a interação dos fatores que interferem no processo de senescência estão os aspectos o quê? Ambientais, saúde física e mental, o que leva a efeitos deletérios na qualidade de vida, levando a obter uma desestruturação orgânica mais rápida, afetando assim a aptidão funcional do idoso e a diminuição de algumas capacidades físicas inerentes à prática de sua atividade ideal. Então, independente de qualquer coisa, a gente vai passar por esse processo. Né? Uns vão mais rápidos, outros menos. Outros com mais sequelas, outros com menos. Vai depender muito de quê? Desses aspectos que a gente viu aí, ó. Aspecto ambiental, saúde física, saúde mental. Se você tomar esses cuidados, né? Não vou dizer que você precisa ser um monge budista, mas se você tiver alguns cuidados, você chega a uma velhice com muito mais qualidade. E a gente vê isso aí constantemente. Se tiver alguém para entrar lá, vocês avisam, tá, gente? Certo? O envelhecimento é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. As diferentes células que compõem o organismo humano vão envelhecendo, a gente sabe que elas envelhecem. Algumas se renovam, né? Outras diminuem em número, outras se tornam menos efetivas, ou seja, trabalham menos, e outras não se renovam, como é o caso o quê? Dos neurônios, eles não se renovam. O envelhecimento deve ser avaliado não só sob o ponto de vista cronológico, né? Não só pela contagem dos anos, mas também o biológico, o psíquico, o social, o funcional, porque às vezes a gente pode comparar duas pessoas que entraram na terceira idade e ver uma discrepância muito grande uma da outra. Né? Então, a gente nunca, no aspecto físico, eu já falei para vocês, quando a gente fala em atividade física, nunca a gente vai pelo cronológico, a gente vai pelo biológico, a gente vê como está o ser humano, qual a qualidade, como é que ele se apresenta, igual o adolescente. Né? A gente vai fazer a avaliação do adolescente para fazer atividade física, o que acontece? A gente não vai pela idade, todos dois têm 15 anos, mas pode ser que um tenha entrado na puberdade e o outro não. É uma diferença fundamental para o trabalho que a gente vai realizar. É ou não é? A gente sabe que quando está entrando na puberdade, a liberação hormonal é muito maior, e o outro que entrou, não. Então, de repente, o resultado, né, vai ser maior em quem? Em quem está entrando na puberdade. Na velhice é a mesma coisa. A gente não tem que se avaliar só a questão cronológica, mas a biológica. Né? Ver se o indivíduo perdeu muita massa muscular ou não, ver se ele apresenta algum tipo de comprometimento articular, uma artrite, uma artrose, né? Uma tendinite, o que for. Então, essa avaliação, quando a gente se trata do idoso, ela tem que ser um pouquinho mais criteriosa para que nós possamos atender as necessidades dele. Né, para que nós possamos prescrever o trabalho certo. Ou seja, para que depois a gente nem acabe não piorando a situação dele. Né? Que a gente sabe que o comprometimento de alguma forma muscular ou articular... Mas isso. Aquele Luiz pediu para você aceitar ele de novo. Tá. A gente sabe que esse tipo de comprometimento ele não vai inviabilizar a atividade física do indivíduo. Ele não vai largar de fazer, mas o que? A gente tem que traçar um plano para que a gente possa recuperar o que está acontecendo com ele, certo? Então, vamos lá. Caetano também. Tá bom, galera, mas deixa eu voltar lá, para a gente... Show? Foi. Vê se voltou a tela aí, gente. Sim. Voltou? Bom, vamos lá. O processo de envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, claro, é um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos. Né? O que é essa diminuição progressiva da reserva, das funcionalidades do indivíduo? É o que a gente chama de senescência. O que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema.
No entanto, em condições de sobrecarga, como, por exemplo, doenças, acidentes, estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requer assistência à senilidade. Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo. É tudo que a gente está falando aí desde o início. Se eu tenho um estilo de vida mais ativo, se eu tenho um estilo de vida mais regrado, eu consigo diminuir esse processo de senescência, né? Eu consigo diminuir, retardar, né, essa diminuição da reserva funcional. A gente sabe disso, está comprovado notoriamente, né? O indivíduo que faz atividade física, ele tem um metabolismo mais acelerado, ele tem mais força, ele tem a capacidade respiratória melhor. Imagina isso, né, espelhado em pessoas da terceira idade, onde já começa um processo mesmo, né, de decadência dessas valências físicas, né? Então, se eu estimulo, eu vou retardar. Elas vão acontecer, gente, é um processo natural, elas vão acontecer. Mas se eu tiver um estilo de vida mais regrado e ativo, elas vão demorar mais a acontecer, certo? Envelhecimento é frequentemente empregado para prescrever as mudanças morfofuncionais ao longo da vida que ocorrem após uma maturação sexual e que progressivamente compromete a capacidade de resposta dos indivíduos ao estresse ambiental e a manutenção do quê? Do equilíbrio, da homeostasia. Pode ser definido também como que acontece com o organismo com o passar do tempo. Então, isso aí, que eu li para vocês, é uma definição do envelhecimento, né? É um comprometimento da sua capacidade de resposta, né? A tudo, ao estresse ambiental, à manutenção da homeostasia. Se nós, jovens, deixamos de fazer atividade física, a gente já sofre um processo de deteriorização, né? A gente já começa a ficar limitado para determinadas coisas. Imagina quando o corpo já começa a entrar num declínio mais acelerado, que acontece depois aí dos 50, 60 anos. Assim, a atividade física tem um papel de extrema relevância na vida dessa população, não só como causa de prevenção, não é? A gente não trabalha, tudo que a gente está falando não é para prevenir que as coisas aconteçam de forma mais acelerada, principalmente essa deteriorização, mas por proporcionar a melhora da qualidade de vida, que é o fator mais procurado entre os praticantes de atividade física da terceira idade, né? Se você pegar e fizer uma pequena anamnese, né, tiverem oportunidade no estágio, onde estiver trabalhando, de conversar com alguém que procura, da terceira idade, procura para fazer atividade física, você vai ver que muitos deles estão mais preocupados com a saúde. Hoje, até você vê até um ponto fora da curva, porque as pessoas chegam tão bem aos 60 anos que às vezes procuram também por questões estéticas, né? Que hoje mudou muito esse conceito de velhice, né, gente? As pessoas com 60, 70 anos, elas estão mais ativas, até sexualmente. Então, o que acontece? A autoestima é um fator muito relevante nesse aspecto. Então, as pessoas querem estar bem e querem se ver bem no espelho, né? Então, a gente entendendo esse processo, a gente pode ajudar elas a terem essa resposta, pode ajudar elas a atingir o objetivo delas, né? Por essas imensas causas, o exercício físico regular vem sendo priorizado como uma das estratégias, né, priorizadas para aumentar a expectativa de vida e diminuir, olha só, gente, não é só mudar, aumentar a expectativa de vida, é diminuir os anos de dependência funcional e incapacidade, né? Ninguém quer ficar velho dependente de ninguém, né? O cara quer tomar seu banho sozinho, quer comer, quer sair, quer trabalhar, quer fazer as coisas. Às vezes, as coisas que traz a parte psicológica, às vezes, traz um prejuízo muito grande para as pessoas da terceira idade, porque elas e a sociedade começam a achar que elas são incapazes. A gente, é claro, tem que ficar atento que o corpo já não é mais igual quando era jovem. Então, tem certas coisas que fica mais complicado fazer. A gente tem que respeitar também essas limitações. Mas de ficar ao ponto de ficar jogado dentro de uma casa e não fazer nada, e das pessoas nem quererem conversar porque você está velho, porque a questão da saúde, ela não envolve só o corpo, não, cara. Envolve também o psicológico, a cabeça, né? Então, elas querem conversar, elas querem passar experiência, querem estar, né, contribuindo no dia a dia de todo mundo. Então, às vezes, o que joga para baixo o indivíduo na terceira idade é essa questão da sociedade encarar que eles não têm mais utilidade para nada. Ainda mais
a nossa sociedade ocidental que não respeita a velhice, né? Que não tem a cultura de valorizar o conhecimento das pessoas nessa faixa etária. Muito diferente dos orientais. Se você pegar no Japão, o filho, quando, né, ele começa a ficar mais independente, autônomo para suas coisas, ele começa a se preocupar o que vai fazer com o pai dele. Né? A preocupação dele de como vai cuidar com o pai. Hoje não, aqui não. Na nossa sociedade, no nosso continente aqui, muitas das vezes as famílias querem se livrar dos idosos, né? E é esse peso na consciência deles que às vezes movem eles procurarem fazer atividade física, movem eles a terem mais qualidade de saúde, justamente para não depender de ninguém, para não ser fardo para ninguém da família. Né? Se você for conversar com alguém da tua família que tem mais idade, a preocupação deles maior é não trazer trabalho para a família, é não dar trabalho. Né? De tão comprometido e de tão desvalorizado ficou essa faixa etária em relação à sociedade. Né? A vida sedentária é prejudicial à saúde. E, pelo contrário, a atividade física regular, como parte de uma vida ativa, pode melhorar a qualidade de vida dos idosos. Isso nem vou discutir, que a gente está falando isso toda hora, em todo parágrafo aí. Se vocês quiserem me parar, dar algum testemunho, quiser falar alguma coisa, gente, vocês vão enriquecer o trabalho, que eu sei que tem gente aí que já está no mercado e, de repente, tem alguma coisa para contribuir para os colegas. Tá bom? Bom, qualidade de vida e atividade física. Bom, qualidade de vida tem uma definição aí, ó. Qualidade de vida é definida como bem-estar do indivíduo que não se liga unicamente ao fator de saúde ou ausência de doença, embora se ligue ao próprio corpo. Uma boa saúde física leva ao bem-estar, de modo que o indivíduo inativo fisicamente certamente influirá em várias áreas do ser humano. Também já discutimos isso. Quanto mais inativo, mais prejuízos traz e o processo se instala de forma mais rápida, né? Processos que deteriora a nossa saúde. Segundo Spirdoso, em 2005, há 11 fatores que afetam a qualidade de vida dos idosos. Tá aí os 11, gente. Ó. Função social, é aquilo que eu falei com vocês, né? De dar uma função, o idoso às vezes fica sem função nenhuma, então afeta demais a qualidade. Sensação de bem-estar, função cognitiva, né? Às vezes você vai trabalhar com idoso, foca num trabalhinho onde ele fica, sabe, ligado, onde ele tem que contar, onde ele tem que prestar atenção para que lado que ele vai, com que perna que ele vai usar, né, naquele movimento, que isso é uma função cognitiva muito importante. Como a gente viu no início do nosso trabalho, os neurônios não têm ação regenerativa. Você vai perdendo. Então, tudo que você estimula, essa parte neurológica, essa parte de atenção, vai ser fundamental para eles. Né? Então é legal você trabalhar com o idoso também, ele focando, não conta para ele não, bota ele para contar, eu quero que você faça 3 de 15, 3 de 20, eu quero que você suba agora só com a direita, eu quero que você levante o braço direito, agora levante o braço esquerdo, né? Sem mostrar para ele, só falando, para ele poder raciocinar, para estimular essa coisa dele também que precisa. Né? Satisfação pessoal, condição financeira joga muito para baixo essa questão da saúde do idoso. O idoso, a gente sabe que depois que aposenta, ele perde muito da condição financeira. Né? Então, é a hora que ele mais precisa da condição para poder comer melhor, poder se tratar melhor, e muitas das vezes ele tem uma diminuição bem impactante no salário dele. Atividade recreativa, importantíssimo ele tá, né? Função social, né? Eu falei da função emocional e também função social. Função sexual, função física, condição de saúde e energia e vitalidade, né? Se você parar esses 11 aí, são primordiais para qualquer indivíduo, gente, para qualquer ser humano em qualquer faixa etária, inclusive na terceira idade, certo? Para se ter uma melhor qualidade de vida, deve-se ter ações preventivas no processo de envelhecimento. As ações preventivas, no contexto de envelhecimento, procuram também retardar ou evitar a progressão das doenças para eventos clinicamente significativos. Aqui incluídos a tentativa que deve ser feita para procurar identificar o maior número possível de fatores, tanto em ordem funcional como cognitiva, social ou psicológica.
Então, gente, quando a gente for trabalhar, procura saber, faz a anamnese, vê se ele tem algum fator hereditário que possa, amanhã ou depois, estar comprometendo ele, tipo diabetes na família, doenças coronarianas, né? De postura, que a gente sabe que entra no processo de envelhecimento, os ossos começam a ficar mais fracos, né? A questão da postura começa a ficar mais comprometida, se ele tem uma predisposição a ter uma cifose, aí que ela se instala mesmo, que ele vai ficando mais curvadinho, né? Então, saber isso é fundamental para a gente prescrever qualquer trabalho de atividade física com idoso, né? Porque a gente sabe que o nosso direcionamento da atividade física pode prevenir várias coisas. Se eu sei que amanhã ou depois eu tenho um histórico de diabetes na minha família, se eu sei que amanhã ou depois eu posso desenvolver, então eu vou fazer o quê? Vou começar a fazer um trabalhinho para queimar mais essa glicose, né? Vou orientar ele, né? Nessa condição. Se eu sei que a família tem muito problema de osteoporose, o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar mais exercícios resistidos com ele, exercícios com peso, que além de estimular a parte muscular, vai também estimular a parte óssea, né? Vou começar a dar um pouquinho de impacto nele também, né? Aquele impacto conduzido, né? Para poder estimular também o trabeculário ósseo, que vocês vão ver mais para frente, que é importante, tá? Então, a gente tem que ter em mão tudo isso para poder desenvolver o nosso trabalho de maneira satisfatória, né? Deve-se ter em mente que não deverá existir uma solução fácil, uma vez que as ações preventivas das incapacidades ou da morbidade cumulativa durante o processo de envelhecimento são causadas por múltiplos e complexos fatores. Tal fato pode ser observado pelo impacto de estado de saúde física das pessoas, né, que exercem sobre os fatores de risco. Bom, de fato, os efeitos das medidas de saúde preventiva sobre a qualidade de vida podem exercer seus efeitos sobre a quantidade de vida, né? A gente falando de qualidade e quantidade também de vida. A saúde e o condicionamento dos idosos com 70 anos proporcionam vitalidade para caminhar, esquiar, nadar, fazer excursões a pé e atender exigências físicas. Nesse tópico aí, a gente vê que o quê? O autor, né, Spirduso, fala muito da gente dar condição do idoso fazer as coisas do dia a dia, que é caminhar, no caso aí, em países que tem neve, esquiar, nadar, né, fazer excursão, aquela coisa social, né, a pé e atender as exigências físicas, né? Aí você vai dar qualidade de vida para ele possa fazer as coisas do dia a dia, que é o que a maior parte quer, né? A maior parte quer isso, né? Eu estou trabalhando com um senhor de 80 anos, né? O que ele mais quer é ficar independente. Ele teve um problema coronariano sério, né, cardíaco sério. Então, o que ele mais quer é ter autonomia para voltar a passear de bicicleta pela cidade, que é o que ele gostava. Então, você vê, coisas que parecem simples, né, para a gente, para eles têm como meta. E a gente vai vendo, né, a gente, com o passar do tempo, na nossa faixa etária, a gente vai priorizando determinadas, né, a mudança vai ser diferente, né, as mudanças vão fazendo a gente olhar a vida de forma diferente, até nossos objetivos em relação à saúde e ao próprio corpo, né. Deixa só um minuto, vou pedir aqui um negócio. Tá calor pra caramba, cara. Eu tô aqui embaixo, tô pingando. Bom, aqui, ó. Ferreira e Figueiredo, em 2007, afirmam que a qualidade de vida tem se tornado um dos principais critérios na avaliação da saúde e na eficácia dos tratamentos, devendo qualquer intervenção ser revertida em benefícios e bem-estar para as pessoas idosas. A avaliação de serviços dirigidos aos idosos deve considerar indicadores físicos, sociais, intelectuais, mentais e emocionais, e a repercussão dos sistemas apresentados, além da sensação e percepção do indivíduo em tratamento sobre o seu bem-estar, né? Então, a gente, quando trabalha com essa faixa etária, tem que ter sempre essa visão, né, de indicador físico, social, intelectual, mental e até emocional,
né? Muitas das vezes eu termino o trabalho, eu não boto as coisas no carro e vou embora, não. Eu sento lá uns 5 ou 10 minutinhos e fico conversando com ele. É uma necessidade que ele tem também, sabe? É assim, um processo, né, que já que a gente está trabalhando o corpo, não custa nada, cara. Então você faz, até desacelera ele um pouco, não termina, né, a sua atividade física e, ó, tô indo embora, para, fica uns 5, 10 minutos, troca uma ideia, arruma um assunto lá, assunto não vai faltar, né? Então, ver essa coisa, que muitas das vezes eu já trabalhei muito com terceira idade, muitas das vezes eles não querem nem tanto fazer atividade física, eles querem conversar, falar, mostrar que sabem alguma coisa, que estão, sabe? Então, a gente sempre olha também esse aspecto, tá, gente? Emocional. A longevidade tem implicações importantes para a qualidade de vida, podendo trazer problemas, a longevidade, gente, ó. Longevidade. Quando a gente fala em longevidade, fala em viver mais. Não estou falando em viver atrelado à qualidade, só estou falando em longevidade. É um dos problemas que a medicina trouxe. Ela dá longevidade para o indivíduo na terceira idade. Ele vive mais, mas não está atrelado à qualidade. A qualidade vai ser muito da opção do indivíduo da terceira idade, de absorver o quê? Os bons hábitos, se manter ativo, porque longevidade, a gente sabe que a medicina evoluiu para isso. Ela mantém o indivíduo, o ser humano, mais tempo vivo. Mas o que acontece nesse processo de longevidade, visto só desse horizonte? Tem implicações importantes para a qualidade de vida, podendo trazer problemas. O cara vive mais, né? Ele vai viver mais, mas traz o quê? Consequências sérias nas diferentes dimensões da vida humana, como física, psíquica e social. O cara, às vezes, consegue ficar mais tempo vivo, mas sem qualidade, como eu estava falando com vocês. Às vezes é um Alzheimer que se instala, um Parkinson que se instala, né? Uma artrite, uma artrose, né? Um câncer. Então, o que acontece? Só a longevidade, ela não resolve o problema, não. Pelo contrário, às vezes ela traz muito mais problema. Se vocês, eu sei que vocês estão novos, não pensam nisso, mas daqui uns 50 anos, 40 anos, como é que vão estar vocês? Né? Então, se não tiver um cuidado maior, se vocês não se cuidarem, tiverem atenção com a atividade física, que são coisas comprovadas, com a alimentação de vocês, com o ritmo de vida de sono, de qualidade de saúde mental, com certeza vocês vão colher um monte de coisa ruim, sabe? Então não adianta viver mais, mas viver sem qualidade. Pensa bem em cima de uma cama, onde você depende de alguém para te dar comida, te dar banho, né? Trocar suas fraldas, né? Então, a longevidade, ela traz uma série de problemas se ela não tiver atrelada a uma boa qualidade de vida. E a gente sabe que a nossa profissão pode trazer isso, né? Bom, de fato, o avanço da idade aumenta as chances de ocorrência de doenças e de prejuízos à funcionalidade física, psíquica e social. Assim, a atividade física, foi o que eu acabei de falar para vocês, tem um importante papel na prevenção dessas doenças causadas pelos efeitos de envelhecimento e uma tendência na melhora da qualidade de vida da terceira idade. Certo? É isso tudo que a gente está falando aí. Bom, vou pular esse parágrafozinho, que é uma retórica, está falando a mesma coisa, e atividade física e envelhecimento. A atividade física está extremamente ligada ao processo de envelhecimento ativo, devido aos seus benefícios proporcionados à saúde do idoso. As intervenções com vista a um estilo de vida ativo para o envelhecimento bem-sucedido podem ser múltiplas, né? Pode ser, né? Por isso que a gente fala, analisa, faz uma anamnesezinha com o seu aluno para ver qual a intervenção. Podem ser várias. Então, você vai fazer a intervenção que melhor couber para o seu aluno, melhor atender as necessidades daquele aluno, certo? A atividade física pode ser uma das estratégias eficazes para aumentar a expectativa de vida e diminuir os anos de dependência funcional e incapacidade, né? A vida sedentária é prejudicial à saúde e, pelo contrário, a atividade física regular pode melhorar a qualidade de vida. Já sabe disso. O envelhecimento bem-sucedido pode ser caracterizado pela presença de 3 situações essenciais que interagem dentro de uma relação dinâmica, a saber,
Ó, envelhecimento bem-sucedido. Baixa probabilidade de doenças e de incapacidade associada a elas, boa capacidade funcional, tanto física quanto cognitiva, e participação ativa na sua comunidade. Quer dizer, envelhecimento bem-sucedido engloba todos esses aspectos, físico, né, social e emocional. Né? Não basta somente a ausência das doenças e incapacidades, mas também a presença ou a gravidade de fatores de risco, como obesidade, fumo, intolerância à glicose e outros. A gente sabe que muito disso aqui, gente, né, obesidade, fumo, intolerância à glicose, são fatores que vocês, né, que nós mesmos optamos, né, nem sempre, mas muitas das vezes a gente opta, né, em adquirir pelos maus hábitos. O envelhecimento saudável passa a ser a resultante da interação multidimensional entre saúde física, mental e independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência econômica. Esses fatores aqui a gente já falou num dos tópicos lá atrás. A perda de um ente querido, falência econômica, doença, incapacidade, um distúrbio mental, um acidente, são eventos cotidianos que podem, juntos ou isoladamente, comprometer a capacidade funcional do indivíduo. O bem-estar na velhice ou saúde, num sentido amplo, seria o resultado do equilíbrio entre várias dimensões da capacidade funcional do idoso, sem necessariamente significar a ausência de problemas em todas as dimensões. Problema ninguém está livre, né, gente? Só que a gente está estando mais ativo e independente, a gente, né, resolve eles de forma, né, mais adequada, resolve melhor. Né? É complicado você ter um problema e ainda estar incapacitado para resolver aquele problema. Né? Que os problemas sempre vão acontecer, em qualquer fase da sua vida. Conforme Litkov e Brito, em 2004, grande parte das evidências epidemiológicas sustenta um efetivo positivo do estilo de vida ativo ou do envolvimento de indivíduos em programas de atividade física e exercício na prevenção e minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento. Aí tem uma confirmação, né? A gente já sabe. Os cientistas enfatizam cada vez mais a necessidade de que a atividade física seja parte fundamental nos programas mundiais de promoção na saúde. Não se pode pensar hoje em um dia em garantir o envelhecimento bem-sucedido sem que, além das medidas gerais de saúde, inclua atividade física. Inclusive, eu digo para vocês que é uma proposta que eu já fiz aqui e que ninguém me deu ouvidos, mas eu vou continuar batendo em cima desses vereadores, em cima desses políticos, que é o quê? A gente não tem os postinhos onde fazem um atendimento? Os médicos fazem atendimento? Acho que em cada postinho tinha que ter um profissional de educação física para prescrever atividade. Pensem bem se não é. Eu soube que tem algumas cidades do Brasil que já fazem isso, né? Se tem um postinho lá, um dentista, tem um médico, aí o médico chega, se o senhor faz atividade física, o senhor está com hipertensão, o senhor precisaria fazer uma atividade física moderada, sabe? O senhor está com comprometimento cardiovascular, o senhor precisava emagrecer. E quem vai prescrever esse trabalho? Muitas das vezes as pessoas que vão nesse postinho de prefeitura, de SUS, não tem condição de pagar uma academia, não tem condição de pagar um personal. Então, era interessante ter um profissional de saúde ali, de educação física ali, para poder prescrever esse trabalho, que é simples. Hoje, com o advindo dessa Covid aí, o que tem gente prescrevendo trabalho pela internet, profissional de educação física, e o que tem de médico atendendo pela internet, nutricionista, não é? Eu acho que não é nada demais. Abram a cabeça de vocês. Estamos vivendo um momento político. O que mata a nossa sociedade é o cara ficar correndo atrás de R$100, R$50 de político. Isso não vai resolver problema de ninguém, cara. A gente precisa de político que tem uma visão dessa. E o que a gente, infelizmente, vê é que não tem visão de merda nenhuma, cara. Vocês desculpem eu falar. Entra ano, sai ano, você não vê, não cria um projeto, não cria nada diferente, gente.
Então, vocês que vão entrar no mercado de trabalho, vocês que são profissionais, batam nessa tecla. É um lugar pequeno, a gente conhece um monte de gente que está envolvido na política, que é vereador, quando não conhece o próprio prefeito. Cara, você já pensou se em cada posto tiver um profissional de educação física para prescrever um programa de caminhada, um programa de corrida, um programa de exercício resistido em casa, que é pegar um galãozinho, como muita gente está fazendo, né? Sabe? Não adianta a gente querer que o aluno venha só a gente e tem gente que não tem condição, gente. Então, é um serviço de qualidade, que o médico vai chegar para o cara e vai falar assim, ó, o senhor está obeso, o senhor precisa melhorar a alimentação e o senhor precisa caminhar. O cara tem dinheiro para comer melhor? O cara tem dinheiro para um nutricionista? O cara tem dinheiro para pagar um personal? Olha a galera aí que trabalha com personal, é todo mundo que tem dinheiro para isso? Não é, cara. Então, num postinho, seria mais adequado, você ia prescrever. Prescreve e vai fazer. Ah, tem um risco? Claro que tem risco. Mas é só você o quê? Tá sempre em contato. O cara voltar lá, não tem a revisão? Volta lá, vê o que está acontecendo, entra em contato. É um ramo a mais, é um leque, sabe? É uma via de trabalho. Então, a gente pode reivindicar isso. Igual eu falei o lance da PAI para vocês. Né? Não adianta um só, não. É todo mundo procurar. Meu irmão, já foi lá ver por que não tem? Pô, tem um monte de profissional, vou me formar agora, eu preciso trabalhar. E onde eu deveria trabalhar, não tem ninguém trabalhando. Por força até da lei. Eu falei da educação física adaptada, tem várias leis que exigem que tenha um profissional. Então, da mesma forma, essa ideia do postinho, do atendimento, é uma coisa legal. A gente é capacitado para isso. Né? A gente é formado para isso. Né? Então, pensem, gente. Pensem. Estão num período que a gente tem que pensar, sabe, grande, sair dessa caixinha aí de favorzinho pessoal, que isso não leva a nada, não. Isso não vai dar autonomia para o filho de vocês, não. Amanhã ou depois, vocês e o filho de vocês têm que sair da cidade, porque ninguém se mexe. Sabe? Então, pensem nisso. A atividade física regular produz melhorias fisiológicas independentemente da idade. Também a gente já sabe disso, né? Bom, evidentemente a magnitude das alterações depende de vários fatores, incluindo o estado de aptidão inicial, idade, o tipo específico de treinamento. Né? A gente já também falou nisso. Com relação ao fator idade, os indivíduos mais idosos não conseguem aprimorar sua força e sua capacidade de endurance. Endurance é o quê, gente? Resistência, no mesmo grau que as pessoas mais jovens, devido ao declínio geral da função neuromuscular, assim como de uma deteriorização relacionada com a idade da capacidade das células por síntese proteica e regulação química. Até a regulação química a gente sabe que fica afetada. Agora eu digo a vocês, do jeito que a gente vê essa geração hoje, você vê muitos indivíduos de terceira idade aí, muito melhor fisicamente, muito mais capacitados do que garotos aí de 30, 40 anos, 20 anos, né? Que a gente sabe que uma parcela se preocupa, e outra caga mole para a saúde, caga mole para a atividade física, e afunda aí em droga, álcool, quer dizer, álcool também é droga, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Os exercícios ajudam a manter a capacidade física à medida que o tempo envelhece a todos, aumentando a qualidade de vida, diminuindo o risco de quedas e mantendo ou melhorando a funcionalidade. Então, gente, o pulo do gato é isso aqui, ó. Exercício para manter a capacidade física. Se a gente sabe que o idoso vai perdendo força, vai perdendo elasticidade, né, arco de movimento, a gente prioritariamente tem que trabalhar em cima disso, né, para manter o quê? O grau de funcionalidade. Muitas das vezes, cara, ele tropeça por conta disso, de ter perdido um pouquinho da força dele, não está levantando mais a perna como levantava antes. Então, começa uma série de quedas. E a queda, a gente sabe que é um dos fatores que mais incapacita e que mais, né, joga o idoso em cima da cama. Né? Uma queda, e por causa da condição do sistema ósseo já não está tão forte como antes, pode causar uma fratura grave. Aí o cara vai para cima da cama. Se ele já perdia a massa muscular com um processo normal, ativo, você imagina ele em cima de uma cama, né? 2, 3 meses em cima de uma cama. Aí que toda a massa muscular vai embora. Então, quando se pensa em atividade física voltada para essa faixa etária, pensa-se também nesse ganho de força, né? Que é fundamental,
para manter a qualidade de vida deles. E outra coisa, a gente sabe que estimulando a massa muscular, a gente também está estimulando o quê? O metabolismo dele. Então, vai evitar que ele acumule uma quantidade de gordura maior, que a gente sabe que com o passar do tempo, o ser humano tem essa probabilidade, né? Porque a gente sabe que o metabolismo ele está atrelado aos anos, quanto mais velho a gente vai ficando, mais ele vai caindo, né? Então, o exercício resistido, o exercício do peso, é fundamental para esse tipo de ganho, né? E para acelerar o metabolismo, né? Que ainda tinha aquele conceito antigo, né? Muita gente ainda tem musculação, não posso fazer musculação não, porque eu quero emagrecer, musculação não emagrece não, né? Aí muitas das vezes ele não sabe nem o que é emagrecer, né? Bom, segundo o Rebelato Júnior, a prática de atividade de exercício físico é uma forma preventiva primária, atrativa e eficaz para manter o melhor estado de saúde física e psíquica em qualquer idade, tendo efeitos benéficos diretos e indiretos para prevenir e retardar perdas funcionais do envelhecimento. Foi aquilo que a gente acabou de falar, né? Reduzindo o quê? Riscos de enfermidades, transtornos frequentes da terceira idade, tais como coronariopatias, que são doenças, né, do coração, e de vasos, hipertensão, diabetes, osteoporose, desnutrição, ansiedade, depressão e o quê? Insônia. Vocês não gostam de falar que velho não tem sono, né? Então, dá uma quantidade legal de atividade física para ele fazer, ver se ele não vai ficar cansadinho, não vai dormir melhor à noite, não é? A gente fala isso para os nossos alunos, né, mais novos, que os caras ficam tampados lá na internet até 3, 4, 5 horas da manhã. Aí depois vira para a gente, pô, eu só posso fazer trabalho à tarde, porque de manhã eu não consigo acordar cedo, né? Agora acorda um dia 5 horas da manhã e vai lá fazer uma atividade física, se 10 horas não vai estar empacotado na cama dormindo. Tudo é uma questão de qualidade, né, gente? De opção, né? Às vezes, muitas das vezes, um processo de insônia, acaba acontecendo. Mas se ele tiver uma carga de trabalho durante o dia, né, de gasto, né, de energia, ele vai ter um sono regular à noite, sim, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? E todos esses comprometimentos que eu li para vocês aí, o nosso trabalho pode prevenir, certo? Ou alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Bom, classificação do nível de atividade física conforme Rocha, classifica aí uma classificação, né, não é só de Rocha, até a Organização Mundial de Saúde, com as tabelinhas dela lá, de vez em quando elas colocam isso. Classifica indivíduos em ativos. Indivíduos ativos, os que acumulam mais de 150 minutos de atividades moderadas ou intensas por semana. Então, eles classificam os caras como ativos se fizerem mais de 150 minutos por semana. Insuficiente ativos, os que acumulam menos de 150 minutos de atividades moderadas ou intensas por semana. O conhecimento do nível de atividade física habitual da população é uma informação importante no sentido de prevenir o quê? Possíveis acometimentos decorrentes do estilo de vida sedentário. Se você pegar 150 e dividir para semana, né, fica razoável, né? Razoável. Eu sei que tem a galera aí que gosta de comer 2 horas, 2 horas e meia, né, por dia de trabalho com peso aí. Eu conheço os menininhos que comem peso 2 horas por dia. Se não comer peso 2 horas por dia, meu filho, não está satisfeito. Nem dorme. Bom, são vários efeitos benéficos da atividade física, né? Olha eles aí, gente, ó. Durante o processo de envelhecimento, sendo benefícios fisiológicos como controle do peso corporal, a gente sabe, aumento da densidade óssea, que é o que a gente precisa, principalmente as mulheres, né? Que são acometidas demais pelos problemas ósseos quando entra, assim que atinge a menopausa, a gente sabe que tem uma absorção muito menor de cálcio, então elas, né, com frequência, elas sofrem problema de osteoporose, então a gente sabe que a atividade física bem orientada pode melhorar essa densidade óssea, melhora da força muscular, sem sombra de dúvida, diminui a pressão arterial. Por que eu, hipertenso crônico, faço atividade física? Né? Uma das coisas que me movem a fazer atividade física é essa aqui, ó, pressão arterial. Benefícios psicológicos são imensos, né? Aumento da autoestima, aumento do bem-estar, alivia estresse, entre outros. Dúvidas? Acho que ninguém tem em relação a isso, né? Mas eu só estou enfatizando que, né, todas essas benesses que a nossa profissão pode trazer,
claro, de forma bem orientada. Então, uma parcela da população precisa de quê? De atenção, ela precisa de cuidado, e precisa de quê? De conhecimento. Só quem sobrevive no mercado de trabalho é quem tem conhecimento. Quem não tem, meu amigo, não vai para lá com uma receitinha achando que vai dar certo com o seu idoso, qualquer coisa que você vai fazer, que não vai dar não, meu irmão. Você vai arrumar até problema para você, né? Bom, o envelhecimento do homem e as alterações funcionais causadas em seu corpo. A capacidade funcional no processo de envelhecimento é um dos principais fatores de dependência das pessoas idosas, devido às alterações no decorrer da vida desses indivíduos. Essas alterações são influenciadas principalmente pelo estilo de vida como, olha só, estilo de vida é aquilo que você quer para você, aquilo que você adota para você, né? Ó, fumar, beber, comer excessivamente, fazer exercícios, padecer de estresse psicossocial agudo ou crônico, ter senso de autoeficácia e controle, manter relações sociais e de apoio por potenciais fatores explicativos e da capacidade funcional. Então, tudo isso aqui influencia, né, a gente sabe, no resultado lá na frente, no dia a dia da gente, certo? Tanto de maneira positiva como negativa que eu botei aí. Tem características negativas, muitas, e tem também positiva. Fazer exercício vai influenciar, né? A gente sabe, no estilo de vida. A avaliação da incapacidade funcional do idoso permite uma análise de sua dependência para executar tarefas diárias, constituindo um dos principais componentes a ser considerados a saúde do idoso, pois é um forte preditor de mortalidade nessa população, levando em consideração os fatores de risco como tabagismo, consumo de álcool, prática insuficiente de atividade física. Então, a adoção desses maus hábitos, com certeza, vai ser um preditor muito forte na população dessa faixa etária, né? Bom, deixa eu ver se precisa ler isso aqui. Também não. Segundo Cardoso, não. Bom, esse último parágrafo aqui, as alterações da capacidade funcional do idoso podem acarretar vários danos à saúde. Um deles é a maior probabilidade de quedas que indivíduos idosos têm. Essas quedas muitas vezes resultam em fraturas graves devido ao efeito deletério do envelhecimento, necessitando de grande cuidado médico. Aquilo que eu falei lá em cima para vocês, quando nós formos trabalhar com essa faixa etária, dá atenção, né, a essa valência física, arco de movimento, né, amplitude de movimento, resistência, né, que muitas das vezes o pé arrasta por falta de força, por falta de resistência. Não tem como eu não sei se vocês têm o hábito de correr distâncias longas, né? Eu tenho e eu também já estou velho. Então, quando chega um determinado quilômetro, a minha perna já não sobe tanto, por questão nem é voltada para a idade, mas de que da resistência já está muito baixa, então a gente fica muito mais propenso a quedas, a tropeçar, porque o pé não está subindo muito, ainda mais se for num lugar que não é muito plano. Então a gente tem que dar sempre detrimento a essa capacidade funcional quando for trabalhar com idoso, tá certo? E até quando a gente for trabalhar em clube ou em escola, cuidado, né, com as atividades que você vai prescrever ou com o esporte que você vai, né, adotar, né? Por conta disso tudo que a gente está falando aqui, né? Que às vezes a gente vai muito para o lado do fitness, né? Mas tem o lado também da licenciatura, né? Às vezes em faculdade você trabalha, né? Tem faculdades que têm aula de educação física, né? Então o que acontece? Então tem que ter esses cuidados na hora da escolha do trabalho. Olha essas alterações, gente. Que interessante aí, essas alterações na composição corporal decorrentes do envelhecimento. Não sei se vocês já notaram. Se não notaram, né, comecem a perceber agora. As alterações antropométricas, a gente sabe, a gente fez antropometria, a gente fez avaliação, né, no que tange, decorrente ao envelhecimento, são inevitáveis. A gente sabe que é inevitável. Sendo a perda de massa óssea e muscular as principais a serem alteradas durante o processo de envelhecimento. A gente perde muito massa muscular e, consequentemente, também massa óssea, né?
Em contrapartida, a gente sabe que o exercício resistido, o exercício com peso, né, ou com elástico, com algum tipo de resistência do próprio corpo, ele pode diminuir esses efeitos, ele pode retardar esses efeitos. A disfunção óssea decorrente do envelhecimento não se faz de forma homogênea, pois antes dos 50 anos, perde-se, sobretudo, ósseo trabecular. Aquilo que eu falei do trabeculário ósseo. Olha só, o que é trabécula? Eu botei aí para vocês terem uma ideia, que eu não sei se vocês deu isso em fisiologia. Não é fisiologia do exercício não, tá, gente? É fisiologia. Trabecular, osso trabecular. Trabéculas são geralmente compostas de tecido modelado denso, ou seja, principalmente de colágeno, e na maioria dos casos fornecem reforço mecânico ou endurecimento para os órgãos sólidos. Então, com o passar do tempo, a gente perde esse osso trabecular, que é o osso que ajuda na formação e no endurecimento do próprio sistema ósseo. Tá? Então, se a gente perde isso, a gente fica muito suscetível à fratura. Né? E após essa idade, após os 50, principalmente outro osso que a gente perde, ó, cortical, também chamado de osso compacto, tem uma grande concentração de cálcio. Está aí, ó, a facilidade do indivíduo na terceira idade também se fraturar, por conta o quê? Dessa perda do osso cortical, tá? Que é um osso mais compacto e que tem uma grande concentração de cálcio, tá certo? Então, daí a gente ter atenção em fazer um trabalhinho resistido para estimular isso tudo, tanto a parte muscular quanto a parte óssea. A perda de massa óssea, por involução, ocorre principalmente, olha aqui que eu falei para vocês, gente, olha só, mais uma pancada na cabeça das meninas, ó, principalmente na mulher pós-menopausa, quando a falta do freio do estrogênio, né, que é o estrogênio, ele o quê? Acaba acontecendo o quê? Uma produção muito grande, ele libera o quê? Ó? A voracidade dos teoclastos, que ó, célula cuja função é a reabsorção da matriz óssea, além da regeneração e da remodelação do tecido ósseo. E no idoso. Os idosos ficam mais vulneráveis ao quê? Osteopenia, que é a osteopenia? Condição que ocorre quando o corpo não produz um novo osso tão rapidamente quanto reabsorve o antigo. Então já começa a ficar mais fraco. E osteoporose, devido ao balanço de cálcio negativo em decorrência do quê? Hipovitaminose B. Né? A gente não consegue absorver mais tanto. E essa hiper é quando tem muito, e hipo é quando a gente tem pouco. E a vitamina D, ela está muito em moda, muito em voga por conta do Covid, porque além dessa questão óssea da vitamina D, ela faz o que também? Ela ajuda muito nas defesas do organismo, né? Então, tem até muita gente tomando vitamina D, e a gente sabe que a gente até alguns peixes, a gente consegue colocar vitamina D para dentro. Mas o nosso corpo produz muito dela. Principalmente, por isso que a gente fala de pegar aquele solzinho da manhã, gente. Quando a gente pega uns 15, 20, 30 minutos de sol pela manhã, a gente consegue sintetizar, a gente consegue uma absorção maior dessa vitamina D. E ela ajuda muito, não só na parte óssea, como também na de defesa do organismo, né? Então, fiquem ligados nisso. Por isso que muitas das vezes tem a mania de pegar o idoso e colocar o idoso, a cadeirinha do idoso, né? A cadeirinha de roda, bota o idoso lá no sol, né? O grande problema é quando você acaba esquecendo o idoso lá no sol, bota ele lá 7 horas da manhã, quando vai lembrar que ele está lá é meio-dia, aí tira o idoso quase morto lá do sol, com desidratação, todo queimado, né? É um dos períodos que a gente que fica velho, né, independente dos outros, corre. Então, quando você for botar alguém para pegar o sol, lembra que você tem que tirar ele também, tá? Só são uns 20, 30 minutos, tá certo? Então, se liguem muito, porque a vitamina D é muito importante para a imunidade do corpo, tá? Bom, com o envelhecimento, a composição corporal vai... Olha só, gente, a composição corporal vai... Principalmente os meninos aí, se liguem, ó. Vai gradualmente mudando. Com o declínio da massa magra, que é basicamente constituída pelos músculos, a gente sabe que vai perdendo se não for estimulado, né, de músculos esqueléticos, e aumentando a massa gorda, basicamente o tecido adiposo. A gente vai diminuindo o metabolismo, então o que acontece? O percentual de gordura passa a aumentar. Então a gente tem que ficar, não só os meninos, mas as meninas também.
Só que o homem tem uma característica terrível, gente. A gente vai ficando velho, a gordura vai ficando mais acumulada na zona central, o que não acontecia quando a gente é mais novo, quando o homem mais novo. Geralmente, ela distribui melhor. Só que com o passar do tempo, ela vai ficando mais na área central, certo? Conforme Matsudo, uma das mais evidentes alterações que acontecem com o aumento da idade, né, cronológica é a mudança das dimensões corporais. Se liga nisso aí, ó. Com o processo de envelhecimento, existem mudanças principalmente na estrutura, no peso e na composição corporal. Outros fatores, como dieta, atividade física, fatores psicossociais e doenças, dentre outros, estão envolvidos na alteração desses dois componentes durante o envelhecimento. Existe uma diminuição, olha só, galera, da estatura com o passar dos anos, por causa da compreensão vertebral e o estreitamento dos discos e a cifose. A gente sabe que toda vértebra, ela tem o quê? Entre uma e ela? Os discos intervertebrais. Vocês não respondem, né? Eu estou falando para a tela sozinho, né? Fazer o quê? Aí é a vida. Então, o que acontece? A gente sabe que ele também tem uma condição hidrofílica. Ele é bem, né? Ele é bem hidratado. Com o passar do tempo, essa hidratação ela cai. Então, o que acontece? Ele passa a ficar menos espesso. Então, só ali já tem uma diminuição. Fora aquela condição, se você tem predisposição para uma cifose, que é um ombrozinho jogado para frente, o que acontece? Ela começa a aparecer mais, né? Ela começa também a aparecer. Então, a sua estatura começa a diminuir, né? Aqui, ó, o último item aqui, a cifose, ó. Estreitamento dos discos e a cifose. Então, a gente tem que pensar também como trabalhar em cima de postura, né? Não se ligar só no membro, não se ligar só naquele segmento, mas sim no corpo todo. E a gente sabe que essa condição de disco, essa condição de cifose, se a gente trabalhar a musculatura paravertebral, musculatura dorsal, não é que vai curar, mas vai dar uma qualidade muito melhor a essa postura, né? E um estresse bem menor a esses discos. Vocês estudaram isso e eu que dei isso para vocês, tenho certeza que vocês sabem. O processo de envelhecimento acarreta alterações corporais, as quais são importantes a serem avaliadas, né? Por isso que eu falei, tem que avaliar. O peso e a estatura sofrem alterações que acompanham o envelhecimento, os quais tendem a diminuir o peso e a estatura. A diminuição da massa magra e a modificação do padrão de gordura corporal, onde o tecido gorduroso dos braços e pernas diminui, mas aumenta o quê? O do tronco. Dá para perceber isso nitidamente na mulher. A gordura da mulher, a gordura fisiologicamente na mulher, ela, né, na idade mais jovem, ela tende a se acumular nas zonas periféricas, nos braços, nas pernas, nos glúteos, né? É um pouquinho diferente do homem. O homem já, né, tende a acumular mais na área central. E com o passar do tempo, mais ainda. Tanto é que, quem não está ligado, quando a gente pega um indivíduo do sexo feminino, uma mulher, para fazer uma avaliação e ver, né, uma mulher nova, que a gordura dela é mais proeminente, aparece mais no tronco, a gente chama aquilo de gordura andrógena, porque é uma gordura mais comum no homem. Na mulher, é mais nas zonas periféricas, né? E a gente sabe que quem já trabalha, que essa gordura andrógena na mulher, ela é muito difícil da gente mobilizar, é muito difícil da gente trabalhar. Mesmo porque quando a gente começa a trabalhar, elas geralmente esse biotipo de mulher tende a ter os membros mais finos, braços finos, pernas finas, pouco glúteo e mais gordura no abdômen. E o que ela fica vidrada? A gente sabe que o processo de emagrecimento é do corpo todo. Você não consegue diminuir gordura em um lugar só, a não ser que ela vá fazer uma lipoaspiração, né? Aí o que acontece? Ela começa a perder do abdômen, mas o abdômen demora mais para parecer que está perdendo. Aí ela perde aquela gordurinha, né, pouquinha que ela já tinha no bumbum e na perna, aí começa a entrar em parafuso. Pô, está afinando mais, minha bunda está sumindo mais, e esse abdômen ainda está... Então, é uma gordura, gente, vocês que vão trabalhar com atividade física, complicada de se trabalhar. Tem que trabalhar muito a mente, né, da mulher, né, do indivíduo aí, do sexo feminino, que tem esse tipo de gordura andrógena. Então, com o passar do tempo, mesmo as que não têm, né, por isso que você começa a perceber as mulheres de 50, 60 anos começarem a ficar com um abdômen mais proeminente, porque é uma característica do envelhecimento, começar a gordura acumular mais na zona central,
né, o que não acontecia antes. Em consequência disso, as variáveis antropométricas sofrem modificações, lógico, né, como dobra cutânea de tríceps, perímetro de braço, que diminui, e perímetro de abdômen, que começa o quê? A aumentar. Gente, tudo isso aí, cara, é muito importante para vocês que vão trabalhar, sabe? Se liguem nisso aí. São informações importantíssimas para vocês trabalharem, tá? Isso aí que é ferramenta. Então, quando a gente escolhe esse conteúdo, a gente escolhe pensando no melhor para vocês, para amanhã ou depois você dar uma qualidade de atendimento melhor para os alunos de vocês. Então, se liguem nisso, cara. Bom, uma das principais alterações da composição corporal é o peso magro, que tende a diminuir com a idade. Isso é devido a grande parte também ao envelhecimento do esqueleto, né? Oi? Pede para o Daniel aí, que ele chegou agora. Ele falou que chega atrasado. Mas eu já estou com 1h30 de aula, cara. Caraca! Deu a aula toda. Já vou concluir aqui e vou colocar ele. Bom, outra coisa para vocês se ligarem aí. Ó, grande parte também desse peso corporal diminuir, gente, né? Por questão do próprio esqueleto. Ele está mais do que? Desmineralizado, quer dizer, ele está mais poroso, então ele passa a pesar menos, né? E a quantidade de massa muscular a gente sabe que reduz. Agora, trabalhando direitinho, gente, esses efeitos, como eu falei anteriormente, vão demorar muito, muito mais, né, a se instalarem, tá certo? Tá grande aqui. Eu vou voltar lá para pegar o Daniel. Ó, tem 2 Daniel aqui, ó. Qual dos 2? Certo, vamos voltar lá. Tentando 20 minutos entrar, ver se entrar um pouco mais cedo. Ele botou no grupo lá agora. Bom, vamos lá. Conforme Wilmore e Koschel, um fator principal da alteração antropométrica é a quantidade de gordura que o nosso corpo acumula à medida que envelhecemos, né? Depende de nossos hábitos alimentares e de exercícios individuais, além de nossa hereditariedade. A gente tem certas coisas que não controla, né, gente? Mas eu acho que, assim, gordura, né, a gente pode tentar melhorar um pouco. A gente sabe que tem as obesidades mórbidas, aquelas coisas que são complicadas, que não adianta entrar na ignorância, como a gente vê, né? Hoje a gente está vendo até nutricionistas tá uma modinha de nutricionista botar piadinha, né? Água com limão, quer não sei o quê, então, se quer que dê resultado, água com limão, caminha 10 quilômetros para caminhar limão que vai emagrecer. Tudo bem, mas cuidado, muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque tem pessoas que a gente sabe que tem doenças. Obesidade é uma doença. Então, não fique encarando e achando que é só preguiça, não. Que muitas das vezes o cara tem 150, 200 quilos, está lá brigando com a balança, está lá brigando com a alimentação dia a dia, com vários problemas psicológicos, e as pessoas acham que é fácil. Nada é fácil, gente. Nada é fácil. Se ponham sempre na situação do outro. Ainda mais que nós somos profissionais de educação física, a gente sabe como o corpo funciona, como às vezes, muitas das vezes, a cabeça funciona. Então a gente sabe que hábitos alimentares, eles ajudam muito na nossa profissão, ajuda muito no ganho de massa, ajuda muito no emagrecimento, no ganho de força. Agora, tem coisas que fogem, né, do controle do indivíduo. Tem coisas que o fator hereditário é muito pesado. Vejam o meu caso. Eu procuro me alimentar, eu faço atividade física, quem me conhece sabe, tá? E minha pressão tem dias que chega a 26/15, 26/14. Não uso droga, às vezes eu tomo uma cervejinha, chega a 26. Quer dizer, então são coisas que às vezes fogem da nossa alçada. E às vezes a obesidade mórbida é isso, cara. Não é preguiça, não é porque a pessoa come demais. É uma doença, cara. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Bom, a quantidade de gordura corporal relativa aumenta com a idade após a maturidade física, isso a gente já viu anteriormente. Isso se deve, em grande parte, a 3 fatores presentes no envelhecimento. Aumento da ingestão alimentar,
diminuição da atividade física e redução da capacidade de mobilizar a gordura, né? A gente tem uma dificuldade maior por conta também o quê? Do metabolismo. Ele cai na gente. Lembra do que eu sempre falo com vocês? O aluno chega para você, caraca, não tem motivo de eu estar engordando, eu como a mesma coisa de 20 anos atrás. Então tá aí o motivo dele estar engordando, ele está comendo a mesma coisa que quando ele tinha, sabe, sei lá, 17, 18 anos, o metabolismo dele está a 1000, agora o metabolismo está com o freio de mão puxado. Então tá aí o motivo que ele acha que não tinha, é o motivo. Ele não deveria estar comendo o que ele estava comendo há 20 anos atrás, deveria estar comendo menos, ou pelo menos, né, adequando a faixa etária da vida dele. Certo? Então, esse fator, aumento de ingestão alimentar, pode ser e muitas das vezes não. Às vezes ele pode manter o padrão, mas está engordando porque o metabolismo caiu, que com o passar dos anos cai, né? Diminuição da atividade física e redução da capacidade de mobilizar. Isso tudo, até a própria diminuição, reduz a capacidade de mobilizar a gordura, né? Isso tudo são coisas que a gente já falou lá anteriormente, né? Um fator de extrema relevância no processo de envelhecimento são as alterações de índice de massa corporal, que em homens atingem seu máximo valor entre 45 e 49 anos, apresentando-se em seguida ligeiro declínio. Então, os 49, mas isso aí varia muito de indivíduo para indivíduo, tá, gente? Isso aí não é receita, né? A gente sabe que é um ser biológico, então tem variações, apresentando em seguida ligeiro declínio. Já em mulheres, atingem o seu pico entre os 60 e 70 anos, o que significa que elas continuam ganhando peso em relação à estatura por 20 anos mais do que os homens terem estabilizado o seu valor. Então, o que quer dizer esse parágrafo? Que quando chega aos 45, 49 anos, os homens começam a não ganhar peso como anteriormente, até se alimentando mais um pouco, né? Mas o ganho de peso não é tão grande, né? Mesmo porque a gente tem mais massa muscular e a gente acaba perdendo um pouco, então a gente fica um pouco mais leve. Já as mulheres, elas conseguem, né, esse pico de índice de massa corporal, elas conseguem engordar até lá aos 70 anos de idade. Então a gente já sabe que é um fator que tem que ser considerado quando você trabalhar com idoso do sexo feminino, né? Trabalhozinho voltado para emagrecimento, para não ganhar, para evitar que se ganhe gordura, é interessante. O índice de importância de MC no processo de envelhecimento se deve ao fato de que valores acima das normalidades, isso aí vocês têm tabelinha de MC, isso aqui é uma tabelinha de MC, de 26 e 27, estão relacionados aos incrementos de mortalidade por doenças cardiovasculares e diabetes, enquanto o índice abaixo desses valores tem relação com o aumento da mortalidade de câncer, doenças respiratórias e infecciosas. Ou seja, né, ele está dando um padrãozinho aqui. Quando sai muito, vai para a obesidade, a gente sabe que tem tendência de obeso ter doenças cardiovasculares e desenvolver o diabetes tipo 2. A gente sabe que tem o diabetes tipo 1, que é aquele que você já nasce com problema. E o 2, que com o passar do tempo, ela se instala por maus hábitos, né? Alimentação descontrolada, com muito carboidrato, né, com açúcar, falta de atividade física, então leva, às vezes, à condição do diabetes tipo 2. Né? Então, a obesidade está muito relacionada com o diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Já as pessoas abaixo disso, os idosos, ela tem probabilidade a não ter essas doenças, mas, em contrapartida, tem essas aqui, ó, câncer, doenças respiratórias e infecciosas. É claro que com uma vida mais regrada, se alimentando bem, tratando bem qualquer tipo de problema, que tem aquilo também, né? Tem aquela coisa da medicina. Você, às vezes, eu não vejo isso muito. A gente que vocês vão para o mercado de trabalho, vocês vão ver. A mulher, ela tende a se cuidar muito mais que um homem. A mulher sente uma dorzinha, um desconforto, ela logo procura um médico para saber o que é. O homem não, ele vai até o extremo. Enquanto ele está em pé, enquanto está dando para fazer, ele vai fazer. Quando chega no último grau, aí ele procura um médico. E muitas das vezes, quando procura, o que acontece? Já está com uma doença instalada e uma doença grave. Isso não é só na faixa etária de vocês, são novos, não. Eu estou com 50 e pouco, eu às vezes fico, né, postergando. Não vou não, vou deixar para depois, aí a coisa toma uma proporção e muitas das vezes acontece o pior, porque, né, quando eu senti o primeiro sintoma, eu não procurei. Então, isso também acontece na terceira idade.
Bom, aqui o que Matsudo fala, né, é que um programa bem elaborado pode combater essas alterações antropométricas, né? Claro que pode. Se nós fizermos um trabalho, como eu falei com vocês, direcionado para isso, a gente pode, né? Pode combater, pode ajudar o cara a não engordar tanto, pode ajudar o cara a ganhar massa muscular, a ganhar massa óssea, né? Então, evitando um monte de problema para ele, certo? Bom, aí entramos aqui, ó. Alterações na força humana causada pelo envelhecimento. É óbvio, já falamos sobre isso também. O envelhecimento tem sido associado à redução da força em ambos os sexos. Essas alterações parecem ser mais evidentes na força excêntrica. Lembra aí, gente? A gente está falando aqui, né, segundo Lacour e Marini, em 2006, de estudos, que ela fica mais evidente, essa perda de força, essa alteração fica mais evidente no quê? Na força excêntrica. Nós temos duas fases na contração, né? Tem duas fases. A fase concêntrica, quando a gente encurta, e a fase excêntrica, quando a gente, né, estende, né, e alonga o músculo. Então, é mais evidente essa falta de força na condição de força excêntrica, né, quando você está alongando lá o feixe muscular. A força muscular atinge seu pico por volta dos 30 anos e é satisfatoriamente preservada o quê, ó? Até os 50 anos. Certo? Que isso? Calma aí, galera, tá cedo. Tá? Preservada até os 50. Contudo, um declínio da força ocorre entre os 50 e 60 anos de idade, com um grau bem mais rápido de declínio após os 60 anos, certo? A massa muscular diminui cerca de 50% entre os 20 e 60 anos, e o número de fibras musculares no idoso são em torno de 20% menor que num adulto mais jovem, certo? É claro, se nós mantermos uma vida ativa, estimular direitinho o nosso sistema, né, muscular, né, o que acontece? A gente vai diminuir muitos efeitos disso. Agora, procura não fazer nada, para ver se não vai ocorrer. Procura, certo? Então, em cima desse estudo de Lacour e Marini, a gente vê como é imprescindível trabalhar a musculatura esquelética, principalmente depois dos 40 anos. Imprescindível. Por isso que o trabalho resistido, o trabalho de musculação, é interessante nessa faixa etária. Tá? A redução da massa e da força muscular são um aspecto mais frequente no envelhecimento. Essa fraqueza e atrofia muscular, particularmente de membros inferiores, tem sido associada ao maior número de quedas, à diminuição da mineral óssea e a maior probabilidade de fraturas, bem como a outras alterações adversas, tais como intolerância à glicose, alterações de metabolismo energético e capacidade aeróbia. Capacidade aeróbia também é fundamental, né, gente? Se você quer fazer qualquer coisa no seu dia a dia, como caminhar, levantar, sentar, deitar, varrer, lavar, passar, você precisa de ter uma capacidade aeróbia legal, né? Quantos de vocês já pegaram uma vassoura? Pega uma vassoura no dia de hoje, minha mulher tá gritando, eu pego, amor, eu ajudo pra caramba. Eu ajudo. Pega uma vassoura no dia de hoje, vê que trabalho aeróbio, mete uma vassourinha na mão e sai aí, ó, no dia de calor igual hoje, vê se vocês vão suar bicas. É um trabalho aeróbio importantíssimo. Então, para se fazer essas coisas do dia a dia, precisa de uma capacidade aeróbia boa. E vocês não sabem como se perde. Eu estou com 53 anos. Se vocês veem meu limiar aeróbio, né, meu VO2, não está pior porque eu corro. Mas em vista de um garoto que corre do meu lado com 20, 30 anos, é um absurdo. É um absurdo. Então, tem que se trabalhar também a capacidade aeróbia, certo? Bom, terceira idade caracteriza-se, entre outros aspectos, por um decréscimo do sistema neuromuscular, a gente já sabe disso, verificando uma perda de massa muscular, debilidade do sistema muscular, diminuição da flexibilidade, né, gente? Da força, da resistência e da mobilidade articular. Fatores que, por decorrência, determinam limitação da capacidade de coordenação e de controle do equilíbrio do corpo estático e dinâmico. Estático é quando eu estou equilibrado
quando eu me equilibro parado, e dinâmico quando eu estou equilibrando em movimento. Eu ando, para eu andar eu tenho que estar equilibrado, para eu correr eu tenho que estar equilibrado, né? Então, todos esses fatores aqui contribuem também para a diminuição do equilíbrio. E a gente sabe, um tônus legal, a musculatura bem trabalhada, dá um equilíbrio maior, né? Então, lembre-se também de trabalhar com o seu idoso a questão do equilíbrio, né? Mas muito cuidado para você não jogar ele de perna para cima lá, tá certo? Perda de massa muscular a gente já falou. Redução de massa a gente já falou. Bom, redução da massa muscular associada à idade. Todo mundo sabe que é sarcopenia. Sarcopenia é isso aí, gente. É a perda de massa e força da musculatura esquelética. Toda vez que você ouvir falar em sarcopenia, você sabe que é perda de massa e força da musculatura esquelética. Então, essa redução, ela está associada à idade. A gente sabe que a sarcopenia, ela está relacionada com a idade. É constatado a partir de um decréscimo de idade, que começa a ser, aparentemente, a gente já falou dos 30 anos, mas é mais pronunciado a partir dos 50 anos de idade. A gente já falou isso lá em cima também. O declínio da massa muscular parece decorrer da redução de fibras musculares residuais ou de ambos. Outro fator a ser considerado é a morte de células ou a perda de contato com o sistema nervoso, resultando de um processo de denervação, né? Segundo Fleck e Kremer. Feras. Bom, a gente já falou de fraqueza, né, em relação às quedas. Bom, a combinação de alimentação fraca e inatividade física pode iniciar um ciclo de degeneração muscular. A perda de massa muscular não apenas reduz a quantidade de força e capacidade funcional do indivíduo, mas também responde por algumas das diminuições da capacidade de condicionamento aeróbio. A gente já falou isso também, que ocorre com o envelhecimento. Certo? Bom, alterações cardiovasculares. Estamos quase lá, galera. Eu sei que já está enjoando, tá? Já estou com 1h44 no meu reloginho aqui. Não vou passar de 2, tá? Tem mais 15 minutinhos aí, que eu sei que cansa ficar olhando para a tela. A não ser aqueles que me deixam aí logado e vão passear e depois voltam. Alterações cardiovasculares decorrentes do processo de envelhecimento humano. A função cardiovascular também altera à medida que envelhecemos. Claro, tudo altera, não vai como, né? Uma das alterações mais notáveis que acompanha o envelhecimento é a diminuição da frequência cardíaca máxima. Enquanto os valores de crianças frequentemente ultrapassam 200 por minuto, a média para indivíduos com 60 anos é aproximadamente 160 batimentos por minuto. Estima-se que a diminuição da frequência cardíaca, né, diminui pouco mais de 1 batimento por minuto por ano, à medida que envelhecemos. Tem vários aspectos isso aí, gente. Quem trabalha com a terceira idade se liga nisso aí. Não fica querendo botar o batimento do cara lá dentro do padrão de um jovem, que não vai, não. Vai para a frequência de reserva, tá? Pega lá, faz a frequência de trabalho com ele direitinho, pega uma daquelas fórmulas, mas o que acontece? Pega sempre a frequência de reserva dele ou a frequência basal. Certo? Tem a de reserva e tem a basal. A basal, quando você pega quando ele está lá, o mais legal é pegar quando ele está acordando. E tem a de reserva quando você pega ele de repouso. Mas muitas vezes a de repouso está um pouquinho acelerada, né? Que a de reserva está um pouquinho acelerada e não dá um padrão legal. Procura pegar a frequência dele basal lá, para a gente poder diminuir lá e fazer o cálculo legalzinho, porque a gente sabe que os batimentos são menores. Muito porque a gente sabe que a gente perde massa muscular. Não é só, quando a gente fala em termos musculares que há diminuição, não é só do sistema esquelético não, gente, da musculatura esquelética não. Tem a musculatura cardíaca também. Ela começa a ficar mais fraca, né? Ela bate com menos força. Então, o que acontece? O fluxo sanguíneo já não é o mesmo de antes. Então, os batimentos começam a cair. A oxigenação também, né? Para as zonas periféricas do corpo. Então, se liguem nisso, tá? Certo? Bom, de fato, McCagley afirma que, em consequência de uma menor frequência cardíaca máxima, o débito cardíaco máximo se reduz com a idade. É lógico. Também contribui para essa menor capacidade de fluxo cardíaco uma redução no volume de ejeção cardíaca. O coração está batendo não tão forte, então vai ter uma ejeção menor, que pode resultar de alterações da
contratibilidade do miocárdio, ou seja, da contração do coração, aquilo que eu falei anteriormente. Outras alterações relacionadas com a idade no sistema cardiovascular inclui a redução da capacidade de perfusão sanguínea periférica. Isso pode ser devido à redução da relação capilar para a fibra muscular, uma redução na seção transversa. O que é essa perfusão? O sangue já não chega com tanta fluidez, não chega tanto como chegava antes, por causa do quê? Dessa redução, né? Da relação capilar. Os capilares não funcionam como antes, que é aquele vasinho pequenininho, né? Já não está funcionando como antes. Então, se a capacidade de oxigenar é menor, então a capacidade de contração também vai ficar prejudicada, né? Porque a gente precisa oxigenar. Bom, tem uma coisa legal aqui, que eu já falei anteriormente, mas vale falar de novo. Além das alterações sofridas no decorrer da vida, as doenças cardiovasculares são multifatoriais, né? Pode ser advindas de vários outros problemas. Portanto, são vários fatores de risco predisponentes. Esses podem ser divididos em dois grupos, os fatores de risco, tá, gente? Em dois grupos. Fatores imodificáveis e fatores potencialmente modificáveis. Fatores de risco imodificáveis são o quê? Idade, sexo, carga genética ou, que é a mesma coisa, carga genética ou predisposição familiar, que é a mesma coisa. São coisas hereditárias, coisas que são difíceis da gente mudar, porque a gente já tem essa carga na gente, né? E os fatores potencialmente modificáveis, que são o quê? Coisas que, se eu fizer intervenção, eu posso melhorar e posso evitar que aconteça um mal maior. Tabagismo, né? Eu fumo se eu quero. Alguém força vocês a fumarem, né? Diabetes, né? Que pode ser advinda de maus hábitos. Hipertensão, também que pode ser advinda de maus hábitos, né? Que não é só hereditário, mas se eu também fumo demais, como lipídio demais, gordura demais, vai ter uma diminuição dos meus vasos, do calibre. O que vai acontecer? Meu coração vai ter que fazer mais força para bombear esse sangue, porque o calibre da artéria está reduzido, minha pressão vai aumentar. Dislipidemias, né, que são doenças relacionadas à gordura ou colesterol elevado, obesidade, sedentarismo e estresse. Todos esses fatores modificáveis a gente pode controlar, tá? Alguns fatores de menor relevância, também nesse grupo, são a elevação dos níveis sanguíneos de homocisteína, fibrinogênio, lipoproteínas, inflamação e infecções, certo? Talvez tenha alguma coisa aqui importante. A gente já falou de raça, idade, tudo isso a gente falou. Alterações cardiovasculares. Bom, as alterações vasculares, a gente já falou lá em cima, mas são outras que também acontecem, é legal que vocês entendam, que ocorrem ao passar dos anos, traduzem-se por enrijecimento vascular e pela disfunção endotelial. Né? Diversas alterações, quando a gente fala em disfunção endotelial, a gente está falando de alterações vasculares, como arteriosclerose, hipertensão arterial, hiperlipidemia e diabetes. Vamos falar arteriosclerose, gente, o que é? As artérias nossas, com o passar do tempo, elas vão ficando menos flexíveis, vão ficando mais duras. Então, isso é uma arteriosclerose, ela vai ficando mais dura. Se ela fica menos flexível, o que acontece com o sangue? O que passa entre as artérias? O sangue. Se ela fica menos flexível, o coração vai ter que fazer mais força para aquele sangue passar ali. Né? E o que acarreta a arteriosclerose? Ela vai acarretar também uma hipertensão arterial. Se ele está passando com mais dificuldade, o coração faz mais força, a pressão sobe. Hiperlipidemia, o que é? Doenças relacionadas às gorduras, né? Colesterol alto, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E diabetes, né? Que é o descontrole aí da glicose. O enrijecimento da parede arterial decorre do rompimento de suas fibras elásticas com substituição por tecido colágeno, bem menos complacente. Isso resulta em aumento da pressão de pulso arterial, né, e promove hipertrofia ventricular e, consequentemente, hipertensão arterial sistêmica, que é um importante fator de risco para insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Que a gente sabe que o hipertenso tem uma grande probabilidade, se não cuidar, de ter um AVC, que uma dessas veias rompa, né, e dependendo do local que ela rompe, pode trazer um comprometimento muito grave para o indivíduo. Certo? Tranquilo?
E essa hipertrofia ventricular, por quê? Se o coração faz mais força para bombear, o que vai acontecer com as paredes do coração? Como qualquer outro músculo, ele vai hipertrofiar, certo? Aqui a gente já falou. Conclusão. Vamos para a conclusão aqui para a gente fechar, certo? As alterações fisiológicas no processo de envelhecimento são inevitáveis. Com o decorrer dos anos, várias alterações acontecem no organismo do idoso, alterações essas que podem ser minimizadas com um estilo de vida mais saudável e principalmente com a prática de atividade física regular. A importância da atividade física no contexto de prevenção é eficiente nessas alterações advindas do envelhecimento. Portanto, a atividade física pode promover ao idoso envelhecer ativamente, como forma de prevenção das alterações fisiológicas decorrentes dos efeitos deletérios, dos efeitos maléficos do envelhecimento. Através dessa revisão, conclui-se que a atividade física é o principal fator de prevenção no processo de envelhecimento, promovendo saúde aos indivíduos de terceira idade e aumentando sua expectativa e qualidade de vida, através de hábitos adequados e contínuos de atividade física, e poder proporcionar a melhora dessas alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento advindas da prática de atividade física através de suas adaptações. Então, está mais do que comprovado, aí, ó, são todos os autores, tudo que eu usei para a gente montar esse conteúdozinho, tá vendo? Não é pouca coisa, certo? Então, a gente sabe da importância que a gente tem na atividade física adaptada e principalmente na terceira idade também, que não deixa de ser uma atividade física adaptada, porque a gente vai adaptar de acordo com a limitação do nosso cliente. Certo? Legal? Alguém tem alguma coisa para falar? Colocar? Se não tem, eu vou fazer a nossa cruel chamada. Certo? Olha a minha folha chamada. Alexia, tá aí? Tô. Sim. Arthur. Show, já vi. Bruno. Aqui. Caetano. Responde, gente, senão eu vou botar falta, hein? Vou achar que vocês me deixaram logado e foram embora. Caetano. Ele está aparecendo aqui, manda um zap para ele, às vezes ele está lá vendo outra coisa. Ah, tá aí, chamaram o Caetano, né? Bom, Cássio. Estou aqui. Isso, muito bom, hein? Muito bom. Daniel. Estou aqui. Né? Fazer a vida. Você vai ficar fazendo campanha na rua até tarde, aí fica aí. Gabriel, você está sofrendo, meu filho. Você está sofrendo muito. Essa época é que você sofre. Você sofre. Gabriel, tá aí? Presente. Tá. Jefferson. Eu. Ingrid. Tô aqui. Jaime. Tô aqui. Júlia. Eu. Que isso. Kelly. Tô aqui. Lara. Nunca mais Lara voltou. Ô, Lara. Luara. Presente. Leonardo. Tô aqui. Luciano. Presente. Pablo. Não sei porque o Luciano apareceu lá no ar de Alexia. Pablo faltou, né? Estou aqui, mestre. Estou aqui. Estou firme e forte. Pedro. Tô aqui. Thales. Thales. Eu sei que ele é pequenininho, mas ele não está aqui. Thales. Ian. Também não. Luiz.
Tenho. Beleza? Tranquilo? Fechamos? Então, gente, até quarta-feira que vem, né? Porque segunda é feriado. Certo? Um grande abraço aí, fique com Deus. Qualquer coisa, se precisar... Gravação, Maurício. Eu vou desligar, meu filho. Pode deixar. Estou treinado agora. Valeu, muito obrigado, Jaiminho. Valeu, boa noite. Boa noite, amigos.